A Frontier acabou de divulgar mais um vídeo mostrando uma das novidades mais aguardadas de Planet Zoo 2, os aquários. No vídeo de hoje vamos ver como construir os aquários, usar as construções modulares prontas e até mesmo soltar os animais nos lagos em reservas naturais. O vídeo é curto, mas revela as várias informações importantes que mostram que esse sistema vai muito além de simplesmente colocar água dentro de um habitat. Então, bora lá! Logo no começo do vídeo, a Frontier explica que os aquários funcionam de uma forma muito parecida com os habitats tradicionais, coisas que já sabemos devido a outros vídeos de novidades do Planet Zoo 2. Então, quem já jogou o Planet Zoo normal, ao menos uma vez provavelmente vai aprender esse sistema muito rápido. Isso é uma ótima notícia, né? Porque significa que não teremos uma mecânica completamente nova e diferente apenas para os animais aquáticos. Além disso, eles confirmaram também que existirão projetos prontos, como as blueprints. Então, para quem não gosta de passar horas construindo, poderá simplesmente utilizar modelos já preparados e depois personalizar tudo do seu jeito. Isso vai atender tanto quem gosta de construir absolutamente tudo do zero, quanto quem prefere focar mais na administração do zoológico. Uma das coisas mais legais mostradas nesse vídeo também são os túneis de vidro, uma ótima atração para os visitantes. Agora será possível criar aqueles corredores onde os visitantes passam literalmente por dentro do aquário. Isso muda completamente a experiência dos próprios visitantes. Imagina construir um tanque enorme, cheio de tubarões e arraias passando por cima das cabeças das pessoas. É exatamente aquele tipo de atração que sempre vemos em grandes aquários pelo mundo. Visualmente ficou muito bonito, cara, e eu imagino que a comunidade vai criar projetos simplesmente incríveis usando essa nova atração. Para os funcionários entrarem no aquário, terão uma entrada exclusiva para os funcionários, assim como acontece nos habitats tradicionais. Os veterinários e tratadores continuam sendo fundamentais para manter o ambiente limpo, bem visto e organizado. Os veterinários fazem os exames dos animais, enquanto os tratadores ficam responsáveis pela alimentação. Inclusive, a Frontier mostrou que existem diferentes tipos de alimentadores, e isso vai depender diretamente das espécies que vivem naquele tanque específico. Ou seja, não existe um único sistema de alimentação para todos os animais. Cada espécie terá necessidades diferentes, assim como temos também nos habitats das espécies terrestres. Agora vamos falar dos animais. O vídeo confirma que teremos uma boa variedade de espécies aquáticas. Entre elas, aparecem as tartarugas marinhas, arraias, diferentes espécies de peixes e até os tubarões, coisa que a gente já viu também anteriormente. E também eu acho que isso abre espaço para muitas novas expansões futuras, porque os oceanos, né, possuem uma diversidade gigantesca de espécies, então teremos muita coisa pela frente. Uma outra informação muito importante que a Frontier comentou é que nem todos os animais aquáticos são compatíveis, ou seja, não basta colocar todas as espécies no mesmo tanque, a gente vai precisar pensar na convivência entre elas. Algumas podem dividir o mesmo ambiente, outras não vão se dar muito bem, assim como também acontece nos habitats terrestres. Isso vai adicionar uma camada extra de estratégia e deixar tudo mais próximo da realidade, já que dependendo você não vai poder colocar um tubarão junto com uma tartaruga ou outros peixes, né? Senão pode acontecer uma coisa não muito legal. Outro detalhe que eu gostei bastante é que agora teremos animais de água doce, água salgada e água salobra. E cada um desses ambientes exige um sistema específico de filtragem, ou seja, você não vai construir apenas o tanque, também será necessário cuidar da qualidade da água. Esse sistema será responsável por manter o ambiente adequado para cada espécie. É um detalhe pequeno, mas que aumenta bastante a profundidade da administração. Durante a apresentação, também conhecemos um dos novos animais do jogo, o peixe-leão. A Frontier até apresenta um indivíduo chamado Inda. Visualmente, ele ficou muito bonito. As cores chamam bastante atenção e eu imagino que vai ser uma das espécies favoritas para os aquários tropicais. Isso mostra que o Planet Zoo não vai focar apenas nos animais gigantes, também teremos espécies menores que ajudam a deixar os aquários muito mais vivos. Depois disso, a Frontier mostra como o aquário pode ser decorado. Vamos poder ambientar o lugar com luzes de diferentes cores, pedras, vegetação aquática e também com os itens de enriquecimento. E conhecendo a comunidade do Planet Zoo, tenho certeza que vamos ver vários aquários absurdamente detalhados com poucas semanas ou até dias depois do lançamento. Outra novidade muito interessante que me chamou bastante a atenção envolve os cardumes. Segundo a Frontier, eles aumentam de tamanho conforme se desenvolvem, ou seja, você não compra apenas um grupo estático que vai ser sempre daquele tamanho. O cardume vai realmente crescer ao longo do tempo. Essa é uma mecânica simples, entre aspas, mas que deixa os aquários muito mais naturais e vivos, porque na natureza esses grupos estão sempre mudando de tamanho. E paralelo a isso também, será possível
possível soltar parte dos cardumes em reservas de conservação, cara, em locais naturais. Se, por exemplo, o seu aquário ficar muito cheio, você poderá transferir alguns dos indivíduos para lagos naturais. Ou seja, vamos conseguir criar reservas com lagos e rios cheios de animais aquáticos. Cara, isso é um absurdo. Eu confesso ter uma grande inveja das mecânicas desse jogo em comparação com o Jurassic World Evolution 3. Cara, imagino quão seria da hora essa mecânica envolvendo os animais marinhos do Jurassic World. Seria muito massa. No vídeo eles mostram exatamente isso acontecendo com o cardume de peixes de água doce. Esses animais são enviados para uma reserva onde possam fazer parte de um ecossistema maior junto com outros animais, fazendo muito bem essa conexão com o zoológico e também com as áreas de conservação. Depois desse vídeo eu fiquei ainda mais animado para jogar esse jogo, cara. A Frontier parece ter encontrado um equilíbrio muito bom entre a construção, gerenciamento e conservação. Os túneis ficaram incríveis, a variedade de espécies parece muito promissora e os diferentes tipos de água deixam a administração muito mais interessante, e a possibilidade de criar ecossistemas completos torna tudo muito mais imersivo. Falta só mostrar as mecânicas de caça, né? Vamos ver mais pra frente. Mas agora eu quero saber de vocês, qual animal aquático vocês estão mais ansiosos para colocar no seu primeiro zoológico no Planet Zoo? Eu quero muito fazer um aquário com tubarões, cara, vai ser muito da hora. Deixe suas opiniões sobre essas novas mecânicas aqui embaixo, beleza? Então se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Se você não viu meu último vídeo onde eu controlei vários dinossauros e répteis voadores, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora. Foi muito massa, vale muito a pena ver. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!